Lúcia Muniz, no qual os artigos leio religiosamente. Obrigada. Muitos parabéns pelos artigos e saúde também a nossa técnica. Vítor, eu penso, e aliás trouxemos aqui este tema mesmo para fazer uma abordagem rápida, penso que é de interesse social, não é, esta abordagem, embora na discussão prévia que eu tive com a tia Luzia, me diz que é de facto do foro privado aquilo que acontece com as pessoas, as mulheres, porque o corpo nos pertence a nós, aliás, é o único bem, é um dos maiores bens que conseguimos manejar, tendo em conta aquilo que é a nossa vontade. Mas eu tenho entendido, essencialmente enquanto professor universitário e alguém que fala também para a nossa sociedade, que embora o corpo nos pertença, temos que aqui e acolá chamar a atenção para alguma realidade que depois tem um impacto nas famílias, tem um impacto social e muito também por conta daquilo que hoje, por causa das redes sociais, as pessoas vão imitando aquilo que é a beleza perfeita, que muitas vezes se persegue e dificilmente se alcança, ou então fazem-se muitos sacrifícios. Para o caso concreto que nós falamos, e vai muito das redes sociais, porque está em voga da jovem que vinha de Portugal, daqui de Portugal e foi para Angola para fazer, de facto, aquele procedimento e que deixa, de facto, 4 filhos em Portugal, eu penso que é de interesse social, né? As pessoas têm direito de agir sobre o seu corpo e de fazer dele o que entenderem, né? Mas penso que, Vítor, temos sempre que chamar a atenção para, primeiro, termos cuidado com as publicidades que se fazem a nível das redes sociais, por um lado, e por outro lado, penso que as pessoas nós temos o dever também de nos aceitarmos, né? Porque muito do que surge hoje, da estética e da procura da beleza, que é praticamente infinita, vem por conta de uma não aceitação da própria condição, por um lado, e depois da percepção e de fazer uma análise social daquilo que os outros pensam, o que é que os outros vão pensar de mim. Eu penso que isso tem muito a ver com a questão da autoestima, né? Primeiro, devemos ter uma autoestima. E aqui é mesmo um conselho que nós deixamos, porque a autoestima é muito importante, porque independentemente... Aceitarmos como somos com as nossas imperfeições. Vítor, eu acho que sim, né? O ser humano nós somos seres imperfeitos, né? E mesmo a beleza, diz-se muito a beleza, que é um dos princípios transcendentais, a beleza está nos olhos de quem vê. É relativo. Está nos olhos de quem vê. E há muitas mulheres, essencialmente jovens, que não se aceitam na nossa realidade. E não é na nossa realidade. Temos também cá em Portugal, e no Brasil, e nos Estados Unidos. Mas as pessoas nós temos que nos aceitar. Porque este caso da jovem, que vou passar a palavra a Vítor mais um bocadinho, do caso da jovem que deixa 4 filhos, não é o primeiro, porque há coisa de 3 semanas em Angola tivemos uma outra jovem que devia ter um evento, tipo daqui a 3 ou 4 semanas, e que foi fazer um procedimento estético numa clínica qualquer e morreu. E, portanto, eu penso que aqui tem que haver esta questão da aceitação, por um lado. Mas, depois, a pergunta concreta que colocas da negligência médica, nós já tivemos vários casos de negligência no nosso país e que o Ministério, por exemplo, promete investigação do caso e nunca tivemos resultados concretos sobre o que aconteceu com aquele médico, aquela equipa em serviço. Tivemos suspensões... Casos de negligência médica acontecem também em hospitais particulares, públicos, na verdade. Não é? Sim, mas essencialmente, sim. Nós tivemos o caso da clínica, onde penso que o médico deu indicações, mas estava por telemóvel. Aí houve, de facto, sanção e o caso entrou, foi julgado e não sabemos qual foi o desfecho, mas tem havido de facto em Angola muita negligência médica e não temos tido os resultados, portanto, que se esperam daquilo do desfecho, porque as pessoas também muitas vezes não têm a possibilidade de litigar nos tribunais e por isso, para onde ficam, como se dizem, águas de bacalhau. Mas é a minha visão sobre essa matéria, relativamente à questão estética. Penso que as mulheres precisam, e aqui com todo o respeito eu tenho pelas mulheres, precisam de se aceitar na sua condição, muitas delas, para não correrem um risco de vida, essencialmente quando, depois, no caso concreto, deixam filhos e deixam uma família enlutada. Tia Luzia, desculpa, sei que não tem muito para falar sobre este caso, mas sendo mulher, mãe, não podemos deixar de, sem julgarmos aqui as razões que levaram a jovem a ter a tal atitude, perante, naturalmente, o corpo é seu, é uma pessoa adulta, compreendemos, mas essas situações, qual é a mensagem que a Tia Luzia pode deixar? Como é que nós podemos analisar, portanto, essas questões de negligência médica ou não, a responsabilidade do Estado, e para o caso que têm decorrido, portanto, em hospitais públicos, para o caso, para não ter que falarmos só, ele às vezes ataca-se o efeito longe da causa. Bem, Vítor, obrigada. É sempre um prazer muito grande estar contigo. Obrigado, minha tia, sabes, coração. meu querido sobrinho. Yeah. Mencionar negligência médica em operações, em cirurgias estéticas. O primeiro comentário que eu tenho que fazer sobre isso é que eu não acho que esse seja o principal problema em termos de saúde em Angola. Nós temos um país onde a malária continua a ser a principal causa de morte. Mas se nós olharmos para o orçamento do setor da saúde,
e as verbas alocadas às diferentes doenças, nós vamos perceber que para o SIDA ou para SIDA, ou para o HIV, se quisermos dizer assim, em que a mulher do presidente tem uma responsabilidade qualquer, que nunca percebi muito bem qual é, há sempre dinheiros e há sempre investimentos em contrapartida da malária, que é a principal. E essas são questões que me preocupam. Preocupa-me, sim, neste caso, o que é que me leva a questionar? Que tipo de regulamentação e que tipo de vigilância e fiscalização existe por parte daqueles a quem cabe zelar pela saúde pública? Até capacidade técnica e humana também, não é? Se, entretanto, os casos são assim tão recorrentes, é porque nesta cadeia há alguma falha. Eu não sou nada crítica de quem usa o seu corpo para fazer o que quiser. Não tenho, porque eu quero ser livre e quero também que os outros tenham a liberdade que eu tenho. Eu não sou pessoalmente amante de cirurgias plásticas, mas não condeno ninguém que o faça. Agora, é preciso regras. E estes episódios mostram-nos que há falhas no cumprimento das regras e há falha na punição daqueles que não cumprem as regras. É o que esses episódios a mim me dizem. E relativamente a esta questão de impunidade, ou seja, existe negligência médica para vários casos que têm lugar nos hospitais públicos também, costumamos ouvir aqui vários relatos desta natureza. Eu próprio tenho um sobrinho que há uns 10 anos também faleceu exatamente por conta de negligência médica, até hoje não há responsabilidade nenhuma. Que moral tem o Estado, por exemplo, para... Aliás, nós temos a nossa milonga, né? Sim, a Milonga.